na nossa aula ao vivo de hoje, vamos fazer correção da atividade, página 47, 52 a 54, tirar dúvidas sobre o conteúdo da Revolução Industrial, primeira fase, segunda fase e falar sobre a terceira fase, ou seja, a fase que revolucionou não só os países desenvolvidos, mas os países subdesenvolvidos. E você aí que não fez as atividades, cuidado, que eu posso depois, passar uma mensagenzinha linda e maravilhosa ali dando os carão. Lembrando a vocês que essas atividades, ela tem a pastazinha correspondente para ser enviada. Não enviem no mural, lá não é canto de enviar atividade. É para tirar dúvidas, passar uma informação, mas as suas atividades têm que ser enviadas na pasta correspondente, porque é aonde você vai saber qual a pontuação com relação à sua atividade. Se você teve atividade incompleta, se eu corrigi todas, se tinha algo errado, então o momento é lá na pastazinha correspondente. Se no dia que você for enviar o link da pasta não estiver liberado, espere que ele vai ser liberado. Não precisa entrar em desespero. E outra coisa, meu povo, quem não está assistindo às aulas gravadas, precisa assistir, porque lá nós temos explicação também, lá tem atividade, pode ter correção das atividades. Então, vocês deixem de preguiça e assistam às aulas gravadas, porque tem aluno que não está assistindo. E eu pego vocês, na hora do TD, não vou conseguir responder. Outra coisa, até ontem, dia 10, era o prazo final para entregar o TD de fevereiro. Alguém não foi entregar? Alguém esqueceu, deu um branco? E aí? Todo mundo entregou? E todo mundo pegou o de março? Sim. Pronto. TD de março, Revolução Industrial. Tiver respondendo, tem dúvida? Corre no Class, passa a mensagenzinha que eu tiro a sua dúvida. Às vezes demora um pouco porque você faz a pergunta no momento que eu estou dando aula para alguém, estou gravando aula, então você tem que ter um pouquinho de paciência, mas que eu vou responder todas, tá bom? Os que chegaram depois que eu comecei a aula, você vai precisar ligar a sua câmera. Então, se não está com a roupa decente, corre lá para colocar. Que eu vou começar a nossa aula com a chamada. Então, bora lá para os bonitos e bonitas da aula de hoje. Olha a Cristina com cara de sono, tão bonita cochilando. Bora lá, meu povo. Ana Luísa, Bruna Eloá, Elizabeth, Presente. Robson, Gabriel Presente. Amorim, Graziele, Presente. Ícaro, Tô aqui. João Isaac, Presente. João Vitor, Presente. Juliana, Juan Presente. Gabriel, Juan Gabriel, Presente. Presente. Kaique, Laura Giovana, Matheus, Maxwell, Presente. Rodrigo, Sabrina, Thalita, Presente. Yasmin e Yuri. Presente. Alguém não foi chamado? Eu, tia. Presente. Ô, Evelyn, mulher, eu não te chamei, mas eu botei presença. Evelyn, presente. Alguém mais não foi Presente. chamado? Yuri, já coloquei. Alguém mais? Então, bora lá. Por que vocês desligaram a câmera? Eu posso saber?
É que eu tô comendo aqui, né? Não, pode ligar a câmera. Bora lá para Eu tô procurando atividade. a posição aqui pra deixar, por causa que eu tô segurando o celular na mão. Não tem desculpa não. Bora lá, meu povo. Página 47, primeira questão. Bora ligando a câmera, meu povo. Vergonha é essa? Bora? Primeira questão, página 47. Quem vai responder é a senhorita Cristina. Nós temos o seguinte. Complete o ornograma com a letra correspondente à frase correta. Atenção, um item ficará em branco, porque nós só temos A, B e C. Item A. A Inglaterra lucrou com o tráfico negreiro, tanto comercializando cativos, quanto produzindo manufaturados para o escambo de escravos da África. O item A você colocou em qual palavra, Cristina? A única dica que eu tô procurando aqui é porque eu sempre me lembro que a senhora é professora de geografia, só que também é de história. Página 47 do livro. Pois enquanto a Cristina procura, vai lá, Gabriel Amorim, diz para mim a tua resposta da primeira. O item A tu colocou em qual palavra? Vai lá. Oi, tia. O item A tu colocou em qual palavra? Marinha mercante, campos ou exploração ultramarina? Exploração ultramarina. Exploração ultramarina. O item B. Os cercamentos permitiram o aumento da produção de lã e a formação de mão de obra para o trabalho nas fábricas. Foi nos campos ou foi na marinha mercante? Campos. Campos. Quando a gente fala de aumento de produção de lã, a gente está falando de uma atividade econômica relacionada à agricultura ou pecuária. Agricultura. Pecuária. Presta atenção, quem falou agricultura. A lã, ela vem da pele das ovelhas e dos carneiros. Então, se é ovelha e carneiro, não pode ser agricultura. Vai ser o quê? Pecuária. Pecuária. E o item C, os atos da navegação proibiram embarcações estrangeiras de fazerem transporte de produtos entre a Inglaterra e suas colônias. O item C colocou em qual palavra, Gabriel? Marinha mercante. Marinha mercante. Aí deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Dentro desse processo do item C, que foi a proibição de países europeus comercializarem com a Inglaterra, quem proibiu, quem deu essa ordem foi Napoleão Bonaparte, líder francês, um líder militar. Então, a França, presta atenção aí como vai chegar na história do Brasil. A França estava vendo a Inglaterra se tornando uma grande concorrente, ou seja, se tornando um grande território de potência dentro da Europa. A França começou a proibir, página 47. A França Tia, não começou... era só 52, não? Não. E para... Olha as atividades que eu já passei. 47 eu já passei. Até expliquei a atividade para vocês na aula. Ó, França proibiu a Inglaterra de transportar produtos comercializados dentro da Europa. Ou seja, para a Inglaterra não crescer mais industrialmente, a França proibiu todos os países da Europa de vender para a Inglaterra e comprar produtos. Ou seja, a Inglaterra dessa forma não iria crescer economicamente. Isso significa que a sua economia iria ficar parada e ia depois começar a cair. Quando a França proibiu dos países explorarem com a Inglaterra de comprar e vender mercadorias, todo
Todos os países da Europa, presta atenção, meu povo, todos os países da Europa, eles, com medo da França, aceitaram. Então, teve o chamado bloqueio continental. Ninguém do continente poderia ter parcerias comerciais com a Inglaterra. A França deu essa ordem. Mas lá na Europa tinha um país chamado Portugal, que era assim, ó, da Inglaterra, não aceitou, descumpriu a ordem. E por que era assim com a Inglaterra? Porque lá no período das grandes navegações, Portugal foi o país que deu início às navegações dentro do nosso planeta, depois a Espanha, mas Portugal tinha o conhecimento náutico. O que é esse conhecimento náutico? Tinha estudo dos mapas, sabia a questão dos oceanos, sabia onde era o ponto perigoso. Então, a Inglaterra apoiou Portugal. Portugal não era considerado um país tão rico como a Inglaterra. Então, a Inglaterra ajudou, ó, com dinheiro, financiou essas navegações, vamos dizer assim. Então, quando a França proibiu os países da Europa de fazer parceria comercial com a Inglaterra, todos aceitaram, menos Portugal. Aí, o que foi que aconteceu? Portugal não deixou de fazer parceria com a Inglaterra, ou seja, não deixou de comprar produtos, não deixou de vender. Aí o nosso baixinho, que eu costumo dizer, baixinho invocado, chamado Napoleão Bonaparte, fez o seguinte: ai, Portugal, você descumpriu uma ordem minha? Você vai fazer realmente parceria com a Inglaterra? Pois então se prepare que você vai ser atacado. Vamos invadir o seu território. Aí o que foi que o rei de Portugal fez? Ele ficou para a guerra? Não. Na calada da noite, como a gente costuma dizer, ele pegou o máximo de coisas que podia, colocou dentro dos navios, das caravelas, pegou a corte portuguesa, quase 5.000 pessoas saíram fugidos de Portugal. Como o Brasil, nesse período, era colônia de Portugal, o que foi que aconteceu? Eles saíram de Portugal e vieram, ó, para o Brasil. Então, a família real só veio para o Brasil porque eles fugiram do ataque que estava para acontecer no seu território. O rei, ele foi o quê? Sabido? Não, ele foi medroso. Não ficou para a guerra. Fugiu, veio para o Brasil e deixou a população de Portugal, ó, sozinha lá. Alguns militares para proteger. E a Inglaterra, que tinha muito dinheiro, muito poder, fez o quê? Mandou os soldados para ajudar Portugal. Então, a Inglaterra foi que ficou responsável por controlar Portugal. Porque o rei de Portugal não tinha coragem, era medroso. França invadiu Portugal. Quem foi ajudar Portugal a se restabelecer, ter seu território de volta? A Inglaterra. A Inglaterra conseguiu expulsar os franceses. Então, depois de muito tempo de história, quando eu digo história com relação à história do Brasil, o rei de Portugal foi convocado para retornar e assumir o trono, porque o Portugal já tinha seu domínio de volta, ou seja, os ingleses tinham expulsado os franceses. E aí, diante desse período, como foi que ficou a situação do Brasil? Está vendo vários pontos dentro de uma informação. Quando a família real veio para o Brasil, quando chegou aqui, tinha local para abrigar todas essas pessoas, praticamente 5.000 pessoas? Não, não tinha. A capital do Brasil era em Salvador. E como não tinha capacidade para abrigar essa quantidade de pessoas, e o Brasil já estava num período já de desenvolvimento, porque estava no sistema de governo geral, que tivemos 3 nesse período, que foi depois que as capitanias hereditárias fracassaram, o governo de Portugal criou um novo sistema chamado Sistema de Governo Geral, que tivemos 3 dentro dessa história. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Então, nesse período, a região sudeste já estava desenvolvida, principalmente Rio de Janeiro.
Aí o que foi que a família real fez? Transfere a capital do Brasil, que é Salvador, e manda lá para o Rio de Janeiro. Então, a capital do Brasil agora vai ser o quê? Rio de Janeiro. E a família real começou a chegar na capitania carioca. Como não tinha casa suficiente, local suficiente para abrigar esse povo, quem estava já aqui no nosso território fez o quê? Começou a passar nas ruas, olhar as casas que tinham melhor estrutura e começaram a marcar as casas que iriam ser dadas para a família real, ou seja, não só o rei, não só a rainha, mas sim todos que vieram junto com ele. E quem tinha aquela casa perdia, e desde então ele passava, em vez de ser dono da casa, ele ia passar agora a ser o quê? O empregado da família real que iria se apossar da sua casa. Compreendida essa questão do bloqueio continental, essa questão da marinha mercante, do item C da primeira questão? Sim. Sim. A gente foi, bloqueio continental, invasão francesa, fuga da família real, chegada da família real no Brasil, período de desenvolvimento no Brasil, mudança de capital. Então, uma explicação só, a gente fez uma revisão de vários pontos. Com relação ao que eu falei, alguém não tinha ouvido falar sobre isso? E aí? Todo mundo já tinha ouvido falar Eu não tinha do bloqueio continental. do bloqueio continental. Esse assunto a gente vai ver ele ainda bem mais à frente, especificamente só a questão do bloqueio, tá? Vamos lá para a segunda questão. Robson, bora lá. Crie uma frase para completar o item que falta no organograma da primeira questão. Força da burguesia. Então, você vai me falar qual a importância da força da burguesia dentro da Revolução Industrial. Bora lá, Robson. Criou condições para o desenvolvimento do capitalista. Criou condições para o desenvolvimento capitalista. Liguem a câmera de vocês. Desenvolvimento capitalista porque a Revolução Industrial ela começou a dominar o mercado capitalista, ou seja, o mercado econômico, com importação e exportação. Da página 47, temos a terceira questão, Yasmin Gurgel. Cite duas diferenças entre a produção artesanal e o sistema manufatureiro. Vai lá, fala para mim a produção artesanal, as características. Tudo era feito à mão e era mais pessoas e demorava mais tempo para entregar os produtos. Tudo era feito à mão, mais pessoas trabalhavam e o tempo de entrega do produto era mais demorado. Vai lá, Evelyn, me fala do sistema manufatureiro. Tia, eu não fiz a página 47, eu me confundi. Não fez? Então vamos lá. Sistema manufatureiro. Quem fez? Kaique? Opa, tia. Opa, eu tava bebendo água. Sistema manufatureiro. Fala aí qual eram as suas principais características. Só um minuto. Bora, Kaique. Foi o sistema de fabricação de grande quantidade de produtos. Pronto. O sistema manufatureiro já está relacionado com a produção em grande escala e a entrega do produto passa a ser o quê? Mais rápido. Então, terceira questão para quem não fez. Produção artesanal. Muitas pessoas trabalham manual e demorava a ser entregue. Manufatureiro, poucas pessoas, porque já entra a industrialização, maior produção e entrega mais rápido. Vamos lá para a página 52. Primeira questão. Elimine do quadro a expressão que não faz parte do grupo
e a substitua por outra que faz parte. Meu povo, liga a câmera de vocês. Eu não vou pedir novamente. Nós temos máquina a vapor, sistema fabril, energia elétrica, Inglaterra, produção têxtil e ferrovias. Graziele, qual a palavra que não faz parte do sistema da primeira questão, ou seja, do período da Revolução Industrial? Energia elétrica. Energia elétrica, que ela já surgiu, ó, bem mais à frente, não foi desde o da primeira Revolução Industrial. Então, a gente pode substituir energia elétrica por qual outra palavra? Energia hidráulica. Energia hidráulica. Ou a gente pode também colocar aqui a questão da utilização do carvão, que o carvão ele era utilizado tanto nas máquinas a vapor, como também nas ferrovias. Segunda questão, item A. Por que o setor têxtil foi o pioneiro na industrialização, Maxwell? Maxwell? O fato de a produção artesanal textil ser uma das mais antigas, remontando às primeiras civilizações do Oriente Próximo, possibilitou que várias inovações fossem feitas no setor. Ao longo dos anos, o interesse dos fabricantes também influenciou nisso. Certo, tá certo. Mas a questão é que você pode reescrever, ou seja, ou complementar, você pode colocar o seguinte: você e os demais, que nesse período, a principal atividade praticada na Inglaterra era a produção do algodão na agricultura e da lã na pecuária, com a criação de ovelhas e carneiros. Vou repetir, que nesse período a atividade econômica praticada na agricultura era a produção do algodão, ou seja, o cultivo do algodão, e na pecuária a lã, com a criação de ovelhas e carneiros. Compreendidos? Sim. Item B. Como a mecanização da produção impulsionou o surgimento do sistema fabril? O que é impulsionar? Fazer com que ele cresça, dar velocidade, fazer com que ele comece a se expandir. Item B, Juliana, responde para mim. Ju. Eu não fiz essa parte aqui, não. Vocês não fizeram atividade? Foi isso? Eu fiz a minha. Vai lá, Robson, diz para mim o item B. Pelas viagens e transição comercial. Pelas viagens e transição comercial. Aí a necessidade de se explorar, certo? Página 53. Marque V para verdadeiro e F para falso. Item A. O desenvolvimento das ferrovias foi possível graças à engenhosidade de pessoas que introduziram inovações tecnológicas no transporte sobre os trilhos. Que isso quer dizer o item A? Que a questão da máquina a vapor, a questão da locomotiva, da Maria-Fumaça, dos trens, do metrô, do VLT, do trem-bala, ou seja, todo esse processo de desenvolvimento no transporte ferroviário, ele ocorreu através de uma geniosidade, ou seja, alguém pensou, colocou em prática e diante disso nós tivemos a evolução dos meios de transporte ferroviário. Verdadeiro ou falso? Yasmin? Verdadeiro. Item B. As ferrovias contribuíram para ampliar a capacidade produtiva da indústria inglesa e incrementar o comércio internacional. João Vitor, verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Item C. O grande investimento necessário para a construção de ferrovias afastou os empresários, retardando a expansão do novo meio de transporte. Cristina, verdadeiro ou falso? Tia, não fiz essa tarefa, essa página. Não fez, mas se prestar atenção, ó, dá para responder. O grande investimento necessário para a construção de ferrovias, se a gente teve a evolução tecnológica que ajudou a modernizar e a melhorar o transporte ferroviário, que eu falei, ó, Maria Fumaça, trem, metrô, trem-bala, ou seja, ele melhorou. Para ele melhorar, ele precisa de investimentos, ele precisa de empresários, ou ele não precisa de investimento em empresários, Cristina? Ele precisa de investimento em empresário. Se ele precisa de investimento empresário, o item C está dizendo que afastou esses empresários. Se afastou, esse item vai ser verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Então, a nossa sequência ficou, ó, verdadeiro, verdadeiro e falso. Segunda questão. Na sua opinião, o aproveitamento da energia a vapor nos transportes pode ser considerado revolucionário no século XIX? E justifique sua resposta. Maxwell, diz aí para mim. Tua opinião. Sim, pois algo que foi adotado como marco da Revolução Industrial e substituiu a energia hidráulica, a energia a vapor, sendo reaproveitada para outros setores de transporte, foi de extrema importância para a Europa naquele período. Certíssimo. Para quem não fez, bora lá. A resposta é sim, porque ajudou no desenvolvimento. Sim, porque ajudou no desenvolvimento e ampliação do mercado nos países europeus. Porque ajudou no desenvolvimento econômico, na exploração, no mercado dos países europeus. Podemos ir para a terceira? Sim. Nesta unidade, priorizamos as seguintes atitudes: aplicar conhecimento prévios, novas situações, questionar e levantar problemas, imaginar, criar e inovar. Todas essas palavras, elas estão relacionadas aqui, ponto, ao desenvolvimento industrial tecnológico. Desde a primeira revolução industrial, deixa eu sair daqui. Desde a primeira revolução industrial que começou lá na Inglaterra, se expandindo para a segunda revolução industrial, que abrangeu os países europeus, Estados Unidos e Japão, que são países desenvolvidos e capitalistas, e a terceira revolução industrial, que entrou no mercado industrial tecnológico, os países subdesenvolvidos, pela necessidade de se tornar competitivo, ok? Então, a terceira fala o seguinte: você reconhece essas atitudes na história de desenvolvimento das ferrovias da Europa? Sim ou não e por quê? Vai lá, Yuri. Vai lá, Yuri. Yuri. Que eu não fiz. Olha, vai ser lindo essa gravação, porque a prova por parte de vocês dizendo, eu não fiz. Lindo, né? Para quem não fez, vou puxar a orelha bem bonitinho hoje. Menino, hoje tem gente que vai, ó, queimar o couro. Nós temos o seguinte: sim, porque ajudou no processo de revolução. Para quem não fez, coloque aí. Sim, porque ajudou no processo de revolução e ampliação do sistema econômico capitalista. Página 54, seus bonitos. Que é? Eu sou o quê? Ah, eu sou mesmo. Sou má.
Página 54 temos o seguinte, primeira questão, atividade em grupo, só que não é em grupo, é individual. Releia um texto do box Vivemos a Quarta Revolução Industrial da página 52. Alguém leu? Não. Sim. Leu, Grazi? Então, vou perguntar a você. Atenção. Eu falei até agora, ó, primeira Revolução Industrial Inglaterra, segunda Revolução Industrial os países europeus, junto com a Inglaterra, e Estados Unidos no continente americano e Japão no continente asiático. Terceira Revolução Industrial entre os países subdesenvolvidos, pela necessidade do mercado. Lá no texto sobre a quarta Revolução Industrial, você vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Ele explica que essa quarta fase da Revolução Industrial é a que estamos no momento e ela não é uma tecnologia nova chegando no mercado, e sim o aperfeiçoamento do que já temos na tecnologia. Verdadeiro ou falso? E aí? Grazi? Verdadeiro. Verdadeiro. A nossa quarta fase da Revolução Industrial, meu povo, é a que nós estamos. É a evolução do que a gente já tem. Não tem nada novo surgindo no mercado, ou seja, nada que diga assim, fala que coisa é essa que eu nunca vi na minha vida. Não. Por exemplo, ó, o relógio, ele veio de uma evolução. Hoje o relógio que a gente utiliza, muitos, acessa a internet, batida cardíaca, quantos passos você dá, mensagens que você recebe no WhatsApp. Então, é o quê? O aperfeiçoamento da tecnologia. O celular. Celular hoje, ó, você pode enviar e-mail para qualquer pessoa. Você pode falar com qualquer pessoa do mundo e ela responde em poucos segundos. A sua foto pode ser compartilhada para várias pessoas. Então, o quê? Tecnologia aprimorando. Outra coisa, a nossa TV. Hoje a gente tem uma imagem melhor, que a gente chama imagem HD. Mas lá para trás mesmo, era preto e branco. Atrás da televisão tinha um famoso gabinete, que era um tubão. Hoje a televisão ela já tem uma tela mais fina. A gente, através da TV, pode acessar YouTube, pode entrar no e-mail, basta a gente cadastrar. Então, a gente pode fazer várias coisas hoje em um único aparelho. Então, a nossa quarta fase é o aperfeiçoamento, o aprimoramento da tecnologia que a gente já tem. Compreendidos? Sim. Sim? Vamos lá. Item A fala o seguinte. Qual relação existe entre a tirinha e a Revolução Industrial? Juan Gabriel, vamos lá. Diga aí para mim. Qual a relação entre a tirinha, ou seja, que tem na primeira questão, e as revoluções industriais? Juan Gabriel? Juan? Sumiu. Eu adoro quando vocês somem. Vai lá. Ícaro. O item A, qual a relação? Pois ela fala sobre a evolução do maquinário industrial. Ela fala sobre a evolução do maquinário industrial, ou seja, o aperfeiçoamento da tecnologia. O garoto esperto. Item B. Qual a crítica feita na tirinha? Ou seja, ela está criticando o quê? Vai lá, Ícaro, mais uma vez, no item B. Sobre a evolução do maquinário robótico, de certa forma, dizendo que os robôs não prestam, ou que vão se virar para nós. Pronto. Aí, eu vou falar uma coisinha para vocês. Existem algumas profissões que, com o passar do tempo, elas estão deixando de existir, porque estão sendo substituídas por esses maquinários, ou seja, por esses robôs, e existem críticas com relação a isso. Porque, por mais que a gente tenha a tecnologia ao nosso favor, ao nosso alcance, nem tudo, que é o que a crítica fala, pode ser substituído por um robô. Porque o robô ele é programado apenas para aquilo. Ele não vai pensar fora do padrão, para entender. Vamos supor. Supor que eu sou o robô.
Professor de história, geografia, filosofia, os professores são substituídos por robô. A partir do momento que você fizer uma pergunta que não tem nada a ver com o conteúdo, ou que você viu no programa de televisão, o robô vai conseguir lhe responder? Não, porque ele é programado apenas para explicar aquilo ali. Então, vamos supor que você chega hoje na aula e diz assim, professora, eu assisti ontem no jornal sobre a questão política. Eu vi questão política falando sobre o governo, falando sobre a pandemia, a posição de um político, a posição de outro. A nossa aula é sobre o quê? Revolução Industrial. Eu posso falar para você, não posso dizer, ó, a gente viu isso, falou sobre isso, isso e isso. Mas se eu fosse um robô, eu iria saber abordar? Não, porque eu estava programada apenas para falar sobre a Revolução Industrial. Então, a crítica é exatamente essa. O robô, ele pode estar apto para realizar aquela função. Mas se tiver o imprevisto, se tiver algo fora do que está programado, ele não vai conseguir fazer. Compreendidos? Sim. Bora lá, item C. O texto aponta uma grave questão social que deverá ser gerada pela nova revolução tecnológica. Qual seria ela e explique. Quem fez o item C? Eu. Vai lá, Kaique. Responde aí, Kaique. É a substituição dos profissionais pelo robô. Pronto, foi o que eu acabei de falar para vocês. É a substituição da pessoa por um maquinário. Aí, quando ele diz qual seria e explique. Acabei de explicar. O robô, o maquinário, ele não consegue pensar e acompanhar o pensamento de um humano no momento. Ele é programado apenas para aquela ação. Item D. As pesquisas que estão permitindo a quarta fase industrial devem ser incentivadas ou orientadas por outras áreas. Avaliem os prós e os contras dessa nova revolução para a nossa sociedade. Eu mesma vou responder essa para vocês. Quando o professor está copiando no quadro, lá na sala de aula, e você não quer copiar, o que é que muitos perguntam que podem fazer? Tirar foto. Tirar foto. Professor botou um slide aqui na tela com as questões. Aí diz assim, ó, copie no caderno e responda. Aí alguns dizem, professora, eu posso só mandar a resposta? Professora, eu posso só mandar o print? Então, essa questão do avanço da quarta fase faz com que o ser humano utilize a tecnologia ao seu benefício, mas muitas vezes também utiliza a tecnologia para o malefício, ou seja, nem sempre utiliza a seu favor. No caso, o exemplo da sala de aula. Você, em vez de copiar, querer tirar foto. Então, naquele momento, você não está aprendendo, porque a partir do momento que você copia, que você lê, você está fixando aqui na mente. Tirou a foto, deixa lá e esquece. Então, essa é a nossa crítica. Compreendidos? Sim. Sim. Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão. Qual era o principal meio pelo qual os mercadores ingleses lucravam com a exploração da Índia? E deixa eu ver. Robson, responde aí, Robson. Os baixos custos de compras e altos custos de venda. Pronto. Nesse período aqui não eram só os ingleses, tá? Os portugueses e os espanhóis também faziam esse transporte de mercadorias. Eles compravam na Índia, levavam para a Europa e vendiam nas feiras da Europa. Então, eles compravam barato. Quando chegava na Europa, eles vendiam num preço mais caro. Item B. Relacione o conteúdo do texto com o que estudou na Revolução Industrial.
Gabriel Amorim, vai lá. O item B. Eu quero até os 53. Não fez? Não, tinha pensado igual. João Vitor fez? Essa questão eu não fiz. Quem fez? Eu fiz. Vai lá, Ícaro. O item B. É exatamente o que o texto fala quando a Inglaterra comercializa com a Índia. É o B mesmo? É a exploração, a comercialização dos produtos indianos sendo levado para onde? Para a Europa. Quais são os produtos? Especiarias, tecido, porcelana. Então, os produtos indianos, eles passam a ser conhecidos comercialmente na Europa, principalmente na Inglaterra. Terceira questão. As máquinas na Revolução Industrial. Reveja o infográfico sobre as máquinas na Revolução Industrial na página 51, ou seja, o desenho, que mostra o processo das fábricas, como elas funcionavam na Revolução Industrial. Com base nisso, marque a alternativa correta. Robson fez? Fez. Qual é o item correto? B. Item B. Alguém discorda? Alguém marcou outro item? João Vitor? João Vitor? Todo mundo marcou o item B? Quem fez? Eu marquei o B. Ícaro marcou qual item? Marcou o item C? Vamos ver a diferença do B e do C. Qual está correto? O B, o uso de máquinas a vapor nas indústrias inglesas diminuiu o ritmo de trabalho dos operários. C, a principal força motriz usada pelas primeiras fábricas inglesas em suas máquinas foi o vento. Lá na página 51, na imagem 1 tem assim, Ícaro. O motor da fábrica era o fluxo da água do rio, não era o vento. Então, o item correto na terceira questão é o item B. Por quê? A partir do momento que tinha mais maquinários, ou seja, mais máquinas, mecanização, ia diminuindo a quantidade de operários, porque as máquinas iam sendo substituídas pelos operários, ou os operários iam sendo substituídos pelas máquinas. E aí? Os operários iam ser substituídos pelas máquinas. Os operários iam sendo substituídos pelas máquinas. E aí, meu povo, como foi a nossa aula de hoje? Correção na página 47, 52 a 54. E aí? Deu para tirar dúvida? Professora? Oi. Eu achei que a questão da B, né, de diminuir o ritmo de produção, eu pensei que era da produção, por exemplo, de algodão, de especiarias, que ia diminuir, não o ritmo de trabalho. Ela fala assim, o uso da máquina a vapor nas indústrias inglesas diminuiu o ritmo de trabalho dos operários. Está falando dos operários, ela não está falando da produção. Se dissesse que diminuiu o ritmo da produção, estaria errado. Mas quando fala que diminuiu o ritmo do trabalho dos operários, aí fica certo. Por quê? Porque os operários deixaram de trabalhar e quem passou a exercer todo o trabalho foi as máquinas. Então, dentro das fábricas, se antes tinha 100 operários, quando as máquinas foram colocadas dentro dessa fábrica, a mecanização, foi o que aconteceu. Diminuiu, tirou 50 operários, tirou 60 operários, ficou um grupo mínimo de operários e a máquina que fez maior trabalho. Então, diminuiu o ritmo de trabalho dos operários. Por quê? Porque eles passaram a trabalhar menos. Quem passou a trabalhar mais? As máquinas. Quem produzia mais? As máquinas. Compreendido? Sim. Tia, eu tenho uma... Professora. Peraí, um de cada vez. Vamos lá.
Primeiro um, vai lá. Um de cada vez. Vai. Vai, meu povo. Professora, eu fiz também a quarta questão. Podia fazer? Podia, mas ela não estava nas questões para nossa aula de correção hoje. Mas se você fez, quando você enviar lá a foto, eu corrijo ela, tá? E os demais também que fizeram. Mais alguma dúvida? Tia, eu tenho uma crítica em relação à Revolução Industrial, que eu acho que seria melhor você crescer para ser mecânico do que fazer outra função. Porque de acordo com a Revolução, tudo vai ser substituído. Tudo vai ser substituído, mas algumas profissões vão deixar de existir e outras vão surgindo. Por exemplo, dentro da nossa história de revolução, nós temos, por exemplo, os pessoal da profissão na área de informática, os técnicos em informática, os design de computação, não existiam. Quando a tecnologia foi aprimorando, aperfeiçoando, essas profissões passaram a surgir. Então, assim, algumas deixam de existir durante a nossa história, novas profissões passam a surgir e outras ainda ficam no mercado. Pode ser que elas até tentem, com a industrialização, com a questão robótica, tentem substituir, mas que talvez não consigam. Por exemplo, o professor. Eu acho que o professor não vai conseguir ser substituído, não. Porque se é aquela coisa, robotizada, ou seja, padronizada, não ter esse questionamento, não ter esse diálogo, eu acho que um robô não vai conseguir, não. Aí vai depender do professor. Tipo assim, o robô... Também é questão, é um ponto de vista de cada um, né? E aí, meu povo? Tia. Oi. Tia, tipo assim, se os alunos fizessem bagunça, ele ia brigar com a gente, o robô ou não? Vai continuar no futuro para saber. Tu já tá pensando na questão de aprontar, né? Não sei. Tá ligado o robô enforcando os alunos? Não sei. É uma coisa que a gente não tem como saber, né? Não ia ter como assim, não ia ter uma Flávia dando carão em vocês, desse jeito. Não ia ter, né, dando o sermãozinho do dia, puxando assim a orelha, né? Claro que não é puxar realmente. É o carãozinho básico que eu tô dando aqui. Mais alguma dúvida, Tia, meu povo? Oi. eu acho que lá para 2050 não vai existir mais a medicina com os seres humanos. Praticamente vai ser tudo robô agora. Vai já ter cura para câncer, AIDS, essas doenças. Pode ser. Aí é a questão, quem vai pegar essa fase aí, são vocês. Eu já vou estar, em outra vida. Tia, eu tava vendo, em 2050 eu vou ter 45 anos. Então, vai ser a era de vocês. Talvez seja nem mais a quarta revolução industrial, já esteja, na quinta fase da revolução industrial. Seja um outro processo de globalização, tudo completamente diferente. Quem sabe, né? Os carros, em vez de ser, na terra, os carros voando, tipo foguetezinhos, né? Então, meu povo, mais alguma dúvida? Não? Só lembrando a vocês, para a gente encerrar a aula de hoje. Enviar atividade, correção, lá no link da aula de hoje, ou seja, na pasta da aula de hoje, certo? Envie lá e vocês têm um prazo de entrega. Não deixe passar esse prazo. Essa atividade, ela vai valer 2 pontos. Página 47 e página 52 a 54. Se entregar pela metade, eu mando refazer. Ok, meu povo? Tia. Professora. Oi. Oi. Pode me responder em história? Em história? Como assim? História. Eu fiz uma pergunta. Se pode lá responder, no Google Class. Se pode responder em história? Não, se pode responder minha pergunta na página de história. É que eu confundi. Pode. Bora lá Então pode fazer assim, ó. Bora lá para a chamada mais uma vez. Ana Luísa, Bruna Eloá, Elizabeth Cristina,
Evelyn. Presente. Francisco Robson. Francisco Robson. Presente. Gabriel Amorim. Graziele. Presente. Ícaro. Ah, João Isaac. Presente. João Vitor. Presente. Juan Gabriel. Juliana. Presente. Kaique. Presente. Laura Giovana. Matheus. Maxwell. Presente. Rodrigo. Sabrina. Thalita. Presente. Yasmin Gugel. Presente. E Yuri Emanuel. Presente. Então, meu povo, vamos ficando por aqui. Um bom dia a todos e tchau! tchauzinho.